Vamos lá, então, para quem não conhece, Instagram da Skilltree, tá? Para quem ainda não segue e tal, então simplesmente, provavelmente se vocês estão aqui, todos vocês já conhecem o Instagram, mas quem não conhece aqui. E também lembre de dar uma olhada no site da escola, né, que tem não só meu curso, tem vários outros cursos. O meu eu considero o melhor, óbvio, né, com um professor mais bonito também, mais humilde. Então façam principalmente esse daqui, tá? Esse curso. Também, se eu não me engano, sou o mais alto dos professores, né, o que é extremamente relevante, tá? Ok? Saibam disso. E eu ainda tenho cabelo. Então não façam esse daqui, ó. Brincadeira. Todos os cursos são muito bons. E sempre a minha recomendação, assim, façam o que vocês têm vontade de fazer, beleza? Porque mais importante do que fazer o que você precisa é você fazer o que você gosta, porque você consegue se empenhar mais e prestar mais atenção no conteúdo, ok? 190 gosto da Taylor Swift e eu odeio cólica, sim, ok? Só para deixar claro só mais uma coisa. Para quem tem muita dúvida, eu ainda tenho muitas perguntas sobre como é que é abordado, né, o curso. Muita gente acha que a gente disseca músculo no curso, né? Vem aqui, ó, aqui é a fibra do esternocleidomastoide, aqui é a espinha ilíaca antero-superior, e aí tem a posterior e bababá. E tudo isso, assim, em alguns cenários é útil, sim. Por exemplo, o áudio está alternando de volume. Vou dar uma checada aqui, valeu por avisar. Só vou... Provavelmente calma aí. Ver se melhora. Ok? Só voltando. Então, assim, saber a anatomia a fundo, ela pode ser útil, sim, quando você vai fazer um design de um personagem, de uma criatura que realmente é assim... Você quer desenvolver um personagem que tem 6 braços, ou então que ele se transforma, você vai precisar realmente saber a fundo mesmo. Mas o meu curso ele não foca nisso. Claro, se um aluno quiser explorar mais essa área, eu vou dar direções para ele. Mas o que a gente mais explora é o manequim básico, né? É a parte que a maioria das pessoas querem saber para poder desenhar qualquer tipo de personagem, tá? Então, não é anatomia sobre pequenos músculos, mas sim grandes estruturas. E a base que a gente tem, né, para criar personagem, seja de qualquer tipo que você queira, mas a base que a gente tem é sempre uma base que é mais fundamentada no desenho, que é sobre volumes e shapes, os grandes mesmo, respostas grandes que a gente tem no curso, ok? Então não é nada de secar músculo, fazer corchê, não que isso não seja importante, mas o meu curso ele é mais prático. Ele é mais sobre qual é o mínimo necessário para a gente saber desenhar algo realista e como que a gente pode aplicar em personagens mais estilizados isso, ok? Beleza, vou voltar aqui, dar uma olhada. E o que a gente vai fazer hoje não é uma aula muito planejada, tá? São só algumas coisas que eu vejo que meus alunos apresentam de vez em quando, né? E que toda turma eu sempre tenho que apontar, né? Como que a gente pode resolver isso. E vocês vão já saber antes de entrar no meu curso. São alguns conceitos básicos, algumas coisas muito pequenininhas, mas que eu considero muito importante e principalmente é muito frequente por aí. Eu vejo muita gente cometendo esses erros. Mais uma vez, não tem problema nenhum cometer erro. Você pega uma arte minha, você vai ver 1 bilhão de erros. Você pega a arte do cara, do mestre, sei lá, Sargent, por exemplo, ele ficava reclamando que os rostos dele eram tudo torto. Apesar da gente não achar isso, o cara tava lá reclamando o dia todo. Então, erros, coisas que não foram muito claras no desenho, isso sempre vai acontecer. O que a gente quer minimizar, ou então pelo menos a gente quer perceber que errou, ou então quer perceber que não é aquilo que a gente quer. Agora, não são regras, tá? Se você quiser fazer da forma completamente invertida e contrária de tudo aqui que eu faço, não tem problema nenhum. Existe sempre uma maneira de você se expressar e ficar muito bom. Desenho você violando todas as regras, entre aspas, né? Todas as regras do desenho. Só que eu, como professor, não recomendaria isso para pessoas que são iniciantes ou intermediários. Eu, inclusive, me considero mais para intermediário também. E eu vejo que, para mim, não seria tão aproveitoso fazer esse tipo de coisa. De me desprender completamente de restrições e fazer o que me dá na telha. Isso é mais para o Manel futuro, ok?
Então vamos lá, ó, o Tigas aqui rabiscando. Então só para começar, uma coisa bem frequente, vamos falar um pouquinho da cabeça. E eu vejo nos rostos, tanto dos meus alunos, quanto de pessoas de fora, que eu vejo por aí, e a gente precisa pelo menos saber um pouco de anatomia para isso, é não enfatizar o crânio. Seja qualquer estilo, né? Quando a gente vai desenhar um rosto, a gente faz esse tipo daqui se a gente não entende muito bem. Só é importante ressaltar que é fazer ou imaginar. Se você é uma pessoa mais experiente, você não vai precisar literalmente desenhar as coisas. Você só vai imaginar aquilo na tua cabeça e aí você vai executar em cima da sua imaginação. Maioria das vezes, muitas poucas pessoas conseguem fazer isso, né? Então, é importante saber disso. A gente pode tentar imaginar, mas na maioria das vezes a gente vai ter que fazer mesmo. Então tá aqui o meu autorretrato. Eu não tenho orelhas, tá? Mas uma coisa que a gente consegue ver nesse desenho ultra mega realista é que ele não tem nenhuma nuance do crânio. E mesmo se ele for estilizado, isso é algo que é difícil para a galera que é iniciante ao assunto entender. Mesmo quando a arte é estilizada, ela ainda tem nuances do crânio. Então, eu vou dar um exemplo aqui só para mostrar mesmo. Então, uma das coisas que a gente tem, né, o que o crânio é para o rosto? Botei esse iceberg aqui só para criar uma analogia a toda essa estrutura que nós temos aqui debaixo d'água, uma estrutura bem grande. Porém, a gente só vê essas pequenas partes da superfície. A gente trata o crânio da mesma forma quando a gente vai desenhar. A gente não vem e, por exemplo, eu vou desenhar um rostinho fofinho. E aí você começa, vira aqui, desenha a órbita do olho, desenha isso, desenha a maxila, desenha o zigomático, desenha a mandíbula. E aí pronto, agora eu vou começar a desenhar meu personagem. A gente não faz isso, primeiro, porque o meu personagem não é um esqueleto, eu não preciso de toda essa informação. O que eu vou precisar vai ser como essa estrutura reflete na superfície. O que aparece depois da água. Ou seja, o que aparece depois de eu adicionar músculo e pele. Então, isso daqui é uma tarefa de um aluno muito bom, inclusive, mas a gente vê que ele cometeu ele não conseguiu, apesar dele fazer a estrutura, ele não conseguiu dar essa sensação de ter um crânio em cima desse rosto. É mais porque a gente consegue ver que os olhos, o nariz, a boca, eles não estão encaixados em lugar nenhum. E o crânio, ele é como se fosse o chão dessas partes. Não só isso, mas também tem algumas coisas que estão um pouquinho ambíguas. Por exemplo, nota o quão distante eu tenho a sobrancelha do olho, né? O quão profundo essa área é. Isso aqui é tudo nuance do crânio. Mesma coisa que a gente tem olha o quão marcado está o zigomático aqui. A mandíbula também, nota que não é uma reta, mas eu tenho queixo bem notável essa parte. Eu tenho zigomático aqui, ó, desse lado, bem notável. E aqui também, o arco superciliar. Aqui, olha toda essa protuberância que nós temos aqui do arco superciliar. Você vai querer desenhar isso, de novo, de uma maneira complicada? Indo aqui, cortando os planos, fazendo tal coisa? Não precisa. Mais uma vez, o mais importante é você considerar, saber que existe aquilo e, de alguma forma, indicar. Então, não parece, mas o que eu estou desenhando aqui, que foi o feedback em cima na aula, é o crânio. É claro que eu não preciso desenhar literalmente, como eu falei, mas eu estou fazendo o formato da órbita ocular dele de maneiras mais simples, né, do buraco do olho. O buraco do olho aqui, ó. Eu não estou focando no olho como primeiro plano. O nariz, eu não estou fazendo literalmente o nariz, mas eu estou focando mais na abertura do nariz. Mais uma vez, eu não estou desenhando literalmente isso. Mas está aqui. Tem os pontos marcados. E a boca é simplesmente mais sobre posicionamento. E eu tendo essa base, eu consigo desenvolver melhor todas essas nuances. Isso vai trazer mais realismo para o nosso desenho. O meu foco não é ultra mega realista, mas sempre que a gente utiliza partes ósseas no nosso processo, a gente deixa mais próximo da realidade aquilo. E só voltando aqui nesse exemplo, a gente pode aplicar a mesma coisa
para rostos estilizados. Enfim, é sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, uma coisa bem comum que acontece, e é bem frequente isso mesmo, principalmente se a gente está desenhando somente na linha, a gente tem poucas ferramentas para comunicar tridimensionalidade. No caso do rosto, uma delas é a relação da sobrancelha com o olho. Então, se você faz assim, parabéns, está flat seu desenho e você não entende por quê. Uma maneira alternativa de você fazer isso é imaginar essa estrutura. Por que eu estou fazendo tudo na mesma leia? Pronto. Imaginar essa estrutura. Assim, eu estou desenhando, vocês não precisam. Muitas vezes na aula eu tenho que desenhar para mostrar o que eu estou imaginando. Mas a gente pode ser bem minimalista quanto a isso. Então a gente tem essa estrutura. E aí nós temos outras coisas que podem estar acontecendo aqui. Por exemplo, conforme a gente estuda realismo, a gente entende que o olho, ele pressiona a pele do ouro, pressiona nessa cavidade. Então, por isso que a gente tem a dobrinha. Agora, é importante saber que não é um traço, é uma dobra. E não tem só uma maneira de comunicar isso, tem várias. É sempre muito mais importante a gente saber o que é que está acontecendo ali do que simplesmente olhar para uma solução e copiar. E a gente sempre tem a chance de copiar errado. Então, eu vou fazer ele com carinha de pilantra. Mesma coisa aqui, né? Olha como é que isso flata o meu desenho. Então, eu imaginando esse arco superciliar, eu vou conseguir trazer mais essa sensação de volume. Mesmo se eu limpar depois e só deixar na linha purinha. Aqui também, ó. A maioria dos estilos que também são estilizados mesmo, anime, eles apontam isso. Eles não fazem algo tão brusco assim, né? Não vai virar o homem esqueleto, mas de alguma forma isso tem que ser indicado. E o zigomático também, ele precisa ser indicado, junto com todas essas áreas, né? E aí a gente sempre tem algumas nuances. Cara, tá ficando muito engraçado. A gente sempre tem algumas nuances dentro disso mesmo. Sabe a base, qualquer base que a gente tem de cabeça, que a gente vê, por exemplo, Loomis, que a gente vê, a base é o crânio, tá? Não é uma coisa aleatória, tá? Não tá falando, faz um robô aí que não é baseado em nada no corpo. Ele tá literalmente pedindo para você fazer um crânio simplificado. O único motivo que ele é simplificado e a gente não precisa da informação inteira. Então a gente tem sempre essas pequenas maneiras de comunicar, fazer esses negocinhos provisoriamente. E mesmo se a proporção estiver um pouquinho errada, é um problema menor do que você esquecer da estrutura toda que faz aquela parte ser algo minimamente real. Então, independente do estilo que a gente quer fazer, a gente precisa de alguma maneira invocar essa informação. Vai ficar careca mesmo. Tá bom, não vou deixar... Não, vou deixar careca. Vai ser careca. Mina careca. Puxar o zoom. Perdi um pouquinho. Libera no YouTube. Também eu tenho meio que estão voltando ao trabalho agora. Libera no YouTube. Mesmo mó cheiroso. Eu adoro ele. Ok. Beleza. Show. Próxima coisa, então. Até aqui deu para entender, né, galera? Então a gente precisa sempre considerar, mesmo que a gente não desenhe, literalmente. E só mais uma recomendação. Realmente evitem de ficar estruturando demais. A gente vê, e mais uma vez, tudo tem seu contexto, tem seu cenário, mas o que pode atrapalhar muito no processo é você cortar demais as coisas. Ir aqui, cortar, adicionar, a menos que o objetivo final seja realmente um crânio, mas tudo isso daqui pode te atrapalhar a enxergar o todo, né? O que seria realmente importante no desenho. Então, a gente, não só com crânio, mas a gente sempre quer ser bem minimalista quanto a isso, para o desenho não ficar demais, né? A gente incrementar os detalhes a ponto da gente se cegar e não conseguir enxergar mais nada. Então, vocês podem fazer sempre construção, mas tenta sempre dosar. Beleza. Isso daqui está referente ao próximo problema ainda do rosto, algo bem comum que a galera erra com bastante frequência. E, mais uma vez, o problema de errar não é errar, é não consertar. É que seria esse caso daqui. Isso daqui é algo bem frequente que eu vejo. É que é a distorção muito forte no olho. Sempre parece que a pessoa está olhando para a câmera. Isso não é algo que acontece mesmo quando a gente tem uma distorção considerável, ok? Então, quando você faz esse tipo de coisa, maioria das vezes você está simplesmente deixando torto o desenho.
Tem um exemplo, de novo, são de alunos isso daqui, alunos que mandam muito bem, mas a gente consegue ver, né, que conforme o desenho entra em perspectiva, ele vai afinando demais, tá vendo? Ele afina muito. E se a gente dá uma olhada, eu trouxe aqui só algumas referências, só para vocês notarem que isso não acontece, a menos que, de novo, que seja algo estourado mesmo assim, né? Mas a maioria das vezes não é isso que a pessoa está fazendo. Mas se vocês prestarem atenção aqui, a convergência do olho é muito sutil, ela é bem sutil. Nesse caso também, né? É bem sutil, ela não afina, ela não sobe, ela não fecha tão bruscamente. Então, principalmente em poses que são 3/4 de longe, a gente pode literalmente fazer na construção isso daqui. A primeira habilidade que vocês querem saber fazer é isso. Conseguem botar uma bola aqui ou outra bola aqui? É isso. Agora vocês conseguem fazer isso em perspectiva sem precisar afinar tanto. Agora vocês conseguem dar uma sensação de arredondamento. O que acontece com a esfera quando ela começa a mexer, né? Arredondar. Ela afina, né? Mas ela não diminui. Ela só afina. Então, quando eu olho para um rosto de 3/4, por exemplo, porque eu imaginei um rosto e 3/4 de casa. Um rosto e 3/4. Eu olho um rosto e 3/4, esse olho, os dois eles vão ficar do mesmo tamanho, mas o distante ele vai ficar mais fino. E é isso que vai dar a sensação de perspectiva, de arredondar o rosto, mas sem você amassar ele, ok? Então, se você tem um olho, é só você adicionar o outro, utilizando esse... Só isso mesmo, é só você vir aqui. Por exemplo, eu tenho esse olho aqui. Marca até o final. Marca até o final. Eu tô até copiando a solução daqui só para a gente resolver somente esse problema. Tá aqui. Agora, esse vai ser somente menor. Vou empurrar ele um pouquinho para... É literalmente só isso. Vamos fazer um olho parado, só para a gente conseguir ver melhor. E todos esses estilos estão sendo mais de anime, galera, porque a maioria dos meus alunos, eles gostam disso. Mas o foco ele sempre vai ser no realismo. A única coisa que a gente faz é nós aproveitamos todas as tarefas para o aluno desenhar o que ele gosta. Também para perceber que o que eles estão fazendo vai ajudar com o que eles querem fazer. Muitas vezes tem essa dúvida. Ué, eu quero desenhar animezinho ou sei lá, outro estilo. Por que eu estou desenhando algo realista? Então a gente vai e vem com essa informação exatamente para poder mostrar pro aluno que, olha aqui, ó, tá desenhando por causa disso, isso e isso. A pessoa fala, ah, tá, entendi. Então eu tenho um olho, o outro entra em perspectiva, de uma vez eu não vou afinar, ele não vai ser a versão menor, a versão caçula dele ficar aqui. Ele vai ser a versão mais achatada, não no sentido horizontal, menos largo. E só pra gente dar mais uma sensação de que tá arredondando, a gente geralmente, mas isso é algo mais que nós temos um costume quando a gente lida com estrutura, a gente dá uma inclinada, dá uma sensação de que está arredondando. Então, sempre na dúvida, a gente vem aqui, marca os dois, trabalha. Mesma coisa com a sobrancelha e tudo mais, porém a sobrancelha é mais móvel, né? A sobrancelha pode sempre estar uma assim e a outra mais achatada. Então, até por causa disso, e o meu foco na proporção do rosto, ela é nos olhos e não na sobrancelha. A sobrancelha ela pode soltar bastante, ela pode ir mais para cima, pode ir mais para baixo, ela se mexe. E mesmo se tiver muito de lado, tá? Um perfil quase, a gente só tem esse espaço para fazer o olho. Eles ainda vão se amarrar mais ou menos na mesma altura. E só achata na horizontal. É como se você desse um tapa nele assim, batido. Beleza? E só outra coisa, se vocês notarem, eu sempre estou utilizando uma reta, né? Muita gente ainda comete uma má interpretação, né? Porque muitas vezes a base que a gente utiliza é uma esfera. Então um ovo para desenhar a cabeça. E eu acho que porque as pessoas realçam demais a esfera ou o ovo, eles começam a utilizar esses arcos. E aí parece muito que a cabeça ela fica arredondada demais. Para mim, dá uma sensação de que ela vai implodir. É como se tivesse estufada mesmo a cabeça. É aquele personagem do... Não sei se eu posso dar spoiler. Não. Quem reconhecer, vai reconhecer. Quem não reconhecer, sabe? Dá muito uma sensação de que tá implodindo a cabeça quando a gente faz isso. Porque fica demais. Agora, esse exemplo é um exemplo meio cruel, mas só pra gente lembrar, tá? Eu faço essas mesmas piadas com o meu desenho e podem fazer também. Mas realmente só pra gente lembrar disso daqui.
E aí a gente quer, mais uma vez, pensar que essa área, a testa ela pode realmente ser arredondada, mas essa área do olho, mesmo no anime, majoritariamente reto, pode ser levemente curvo para cima ou para baixo, muito leve. Mas nota que aqui, ó, esse ponto, ele não é isso daqui, ó. Aqui a gente está exagerando demais. Tem um arredondamento na quina, que é o que a gente trabalha aqui, que foi o que eu fiz até. Mas grande parte dele é reto. A gente pode simplificar como uma reta, até no começo do processo. Depois curva um pouco. Mesmo no realismo, a gente pega o olho, é reto. A gente só corta um pouquinho o shape aqui, um pouquinho ali, ó, mas até a linha do olho com o outro é reto. Não é estufado. Então, esse detalhe é mais sutil, não é algo que vai dar, nossa, fez uma super diferença. Mas é algo uncanny, que muitos alunos sentem e falam, cara, eu não sei porque o meu rosto está um pouquinho estranho. Ah, eu acho que eu tenho que praticar mais olho, eu tenho que praticar mais boca, eu tenho que praticar mais sei lá o quê. Quando na realidade era só isso. Segundo que tinha sumido a tela do Zoom, na realidade era só isso que faltava. Encaixa no lugar certo, no lugar mais certo, né? Vamos ser aqui, porque lugar certo não é que não exista, é que eu levo qualquer coisa no desenho como da mesma maneira que eu arrumaria meu quarto. Se eu arrumasse ele, meu quarto. Mas se eu arrumasse meu quarto, eu não vou tentar tirar 100% da poeira. Eu teria que literalmente entrar, nem sei como eu faria isso, teria que contratar um serviço daquele que protege contra o vírus mortal. Então 100% para mim não existe. E entre 90% e 95% seria muito difícil. Você pode tirar 80% de toda a sujeira e desarrumação do seu quarto em 1 hora. Mas para você tirar 90%, você talvez perca 5 horas. 6 horas do seu dia. Então, com essa analogia aí de limpeza, eu lido com o desenho da mesma forma. Eu nunca vou mirar em 100%. Quer dizer, eu tento acertar o melhor possível. Mas, para mim, o 80% tá bom. Porque tem outras prioridades no desenho. Okay? Não adianta isso daqui tá perfeito, mas o design da cabeça tá ruim. Então, a expressão facial tá ruim. Então, eu sempre penso em como que eu posso comunicar de uma maneira que a maioria das pessoas não vão perceber que tem algo errado ali. Tá? Então, pode utilizar a reta. E nesse caso, o olho ele vai baixar. Uma vez eu vou manter o design daqui do... Bem menos, se vocês notarem. Não é algo tão absurdo. Mas tira essa sensação. Com perto, tá aqui, ó. A gente já pode empurrar mais pra cá. Ó. Mas porque ele quis evitar de tocar no cabelo, aí fez a sobrancelha curtinha demais. E só um extra também, galera. É importante saber... E essa é a quina, que é referente a essa área. Então, se eu tenho uma sobrancelha grande, desse tamanho, por exemplo, ela não vai ficar completa desse lado. Eu vou ver só até aqui. Então, o resto a gente não vai ver. Isso é algo mais simples de resolver, mas também é bem importante. Show? Vamos pro próximo. Deixa eu dar uma olhada no chat. 49 perguntas. Sempre tinha um olho de loucura dos animes. Sim. A mesma ideia do círculo quando entra em perspectiva. Exatamente. Às vezes é meio sem graça falar isso, né? Mas se você estuda o básico, você sabe... você comete esse erro menos vezes. E se você multiplica elipses, você faz aqueles treininhos básicos, você meio que já tem um senso de já não cometer esse tipo de problema. Mas nada que você não possa corrigir depois também com uma explicação. Pior que eu sou do estilo cartunzão e ia ter que fazer 2 círculos enormes e um crânio achatado. É importante saber que, assim, só para completar isso, o cartoon, dependendo do estilo, a gente também pensa no crânio. Só que o crânio ele começa a virar algo mais louco, né? O crânio vai ser isso daqui, ó. Mas ainda assim a gente vai vir aqui ó, e vai invocar a informação. O Brainiac pode ser o tão torcido possível, mas a gente ainda traz sutilezas do crânio. A gente sempre vai trazer informação. Porque é algo que é reconhecível por qualquer pessoa. É algo característico. E sempre que uma pessoa vê algo familiar, algo que ela já conhece, ela se interessa mais por aquilo, ela simpatiza mais. Então, se você faz algo que é muito louco e não é parecido com nada da realidade, você vai entrar em uma parte que ninguém vai se identificar com aquilo e, portanto, não vai se sentir atraído por aquilo, visualmente.
Então a gente sempre, qualquer estilo da Disney, qualquer estilo cartoon também, anime, qualquer um, todos eles têm nuances e traços realistas para a gente poder ter essa sensação de familiaridade. Quando você trabalha boa estrutura com gestual. Galera que está fazendo perguntas, vocês podem fazer depois? Repetir, por favor? Porque senão não vai dar tempo de passar tudo. Você quer ajuda para ler as perguntas ou você mesmo faz por aí? Se você puder me ajudar, eu agradeço. Bastante aqui que eu tô vendo. Não, belezinha, então. Você quer abrir para perguntas agora ou quer esperar mais um pouquinho? Esperar mais um pouco. Eu vou tentar passar os outros mais rápido. A gente fecha aí. Não, vai no seu tempo. Show. Opa, esse daqui é misterioso. Então, do crânio já foi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre a cabeça pra gente... até sobre esse daqui que eu posso falar um pouco sobre a cabeça, né? E é um comentário bem frequente com quem quer fazer mais estilizado. Uma coisa assim... Eu vejo muita gente reclamar do Loomis, mas você abre a página do Loomis, né? É porque é muito rígido isso daqui, é muito robótico. E realmente é. Mas você abre literalmente as primeiras 5 páginas dele, ele falando que isso daqui não é o resultado final. Ele mostra exemplos de cabeças achatadas, cabeças arredondadas, cabeças, seja lá o que for, cabeças longas, ele mostra lá. Ele menciona que cabe à pessoa pegar essa informação e utilizar ela de acordo com o contexto que ela quer, com o objetivo que ela quer. Então, isso daqui realmente é robótico, mas é uma etapa, é um degrau que a gente sobe. Ele não é o resultado final. Muita gente dentro de alguns cursos acham que é o resultado final. Que, por exemplo, pô, Emanuel, me ensina como é que faz Me explica como é que são os planos da cabeça. Eu vou chegar assim, eu vou falar, pô, então a cabeça tem um plano lateral, e aí ela tem esse plano da frente. Mas se você vê ela em perspectiva, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Então, na realidade, a cabeça é um trapézio. E sabe o que também é um trapézio? É o bíceps, né? Porque eu tenho o bíceps aqui na frente e o tríceps aqui atrás. Para quem não sabe, o tríceps ele é maior. A parte de trás do nosso braço é maior do que a da frente. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vê um braço de frente, a gente vê o bíceps aqui e a gente vê o tríceps ali atrás, aparecendo. Isso é uma explicação. Não tem nada a ver com o que a pessoa tem que desenhar. Se ela quiser sentir uma necessidade muito grande, ela pode sim, pô, eu vou fazer uma cabeça e eu não tô conseguindo visualizar ela. Porque, sei lá, eu tô fazendo a cabeça assim. Só que eu quero dar uma sensação de que ela tá para baixo. Eu não sei como é que eu vou trazer essas linhas. Você pode sim vir aqui do lado fazer isso. Como é que seria se ela fosse uma caixa? Seria assim. Beleza, então você agora raciocinou? Agora que você entendeu aqui a convergência, você pode vir aqui e não fazer o desenho aqui em cima, mas você utilizar uma base mais orgânica e trazer esse contexto. E mesmo assim, aqui não seria o produto final. Isso daqui é de novo, eu tô aprendendo sobre a cabeça. O que seria mais o produto final? Eu vou dar um exemplo aqui, no caso de um aluno. O aluno está inserindo os músculos em sua parte correta. A maior parte, né? O deltoide está um pouquinho errado e tal. Mas a gente não tem nenhuma sensação assim de que isso daqui é orgânico. E o que a gente pode fazer nesse caso? A gente sempre vai ter uma etapa extra, ou então a etapa que ele fez, só que mais desenvolvida. O que eu quero dizer com isso? No meu curso, você não adiciona anatomia se ela não está cumprindo uma função e uma sobreposição. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer um braço, um bíceps, por exemplo. Não, é um braço. Vou fazer um braço assim. Essa é a minha base do desenho. E aí eu venho aqui, eu adiciono, aqui ó, pode, isso. E marca, adicionando a anatomia, entre aspas. Nada que eu adicionei tá melhorando o desenho, tá desenvolvendo ele. Tá só poluindo. O desenho fica melhor na sua base. Então, se eu for adicionar, por exemplo, o ombro, que é o deltoide, eu tenho que fazer ele cumprir sobreposição e função. Um exemplo de função, né, seria, nesse caso, o tríceps. Ele vai estar ativado? Ele vai estar assim, ó? Não, né? Porque o braço está flexionado. Então, o tríceps, nessa posição, ele está alongado. Então, ele vai ficar mais reto. Não vou ver o tendão dele, eu não vou ver nada. Ele vai ficar bem sutil. Agora, em contraste, eu tenho o bíceps. Aqui seria o peitoral.
Em contraste, eu tenho o bíceps, que está mega flexionado e ativo. Eu venho aqui e adiciono. Então, dessa maneira, eu tenho função e sobreposição sempre que eu adiciono a anatomia. Braquiorradial, que é outro músculo que a gente tem aqui, ele tem que estar ativo. De novo, ele não pode fazer isso, ó. Olha como é que fica estranho o desenho quando a gente faz. Você precisa de posição. Então a gente sempre adiciona os músculos para valer, para contar, para somar. Não é para botar aqui é ombro. E aí você vem aqui e faz aquele triângulo. Aqui é bíceps. Aí você vem aqui e faz isso daqui. Isso daqui não adianta de nada na maioria das vezes. Não adianta nem como localizar os músculos, porque você está desenhando errado. Isso daqui não é um ombro. Em nenhum estilo isso daqui vai ser um ombro. Talvez alguns, mas a maioria dos estilos não vai ser um ombro. Então a gente só estuda anatomia quando realmente consegue vir aqui e adicionar. Agora notem só como o peito dele tem um formato bem diferente do formato que foi adicionado aqui. E não é para copiar, mas nota que até aqui o peito relaxado, ele tem uma sensação orgânica. Ele não é um pá, 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 pá. Então se a gente está querendo desenvolver melhor o volume e o realismo do nosso desenho, a gente precisa ser um pouquinho mais precioso quanto a isso. Mais uma vez, no meu curso a gente faz bastante análise. Algumas vezes é chato fazer isso. Eu não acho chato porque eu aprendo demais, né? Muitas vezes uma análise, ela resolve o meu problema demais. De coisas que eu estava errando e nem percebi. Mas para algumas pessoas, eu só quero desenhar e forçar meu cérebro. É chato, eu entendo. Tem outros assuntos que eu sou exatamente assim. Mas se você realmente quer aprender com eficiência, você vai ter que considerar, botar essa restrição. Eu só vou desenhar a anatomia se ela somar no meu desenho. Na camada branca. E aí, a gente vai ter que levar mais tempo. E aí, a gente quer imaginar isso como um resultado que eu vou entregar. Ou seja, vamos supor que eu vou entregar para um cliente. O cliente não vai querer ver um robô. Não vai querer ver. Ele vai querer ter essa sensação de que é um desenho mais próximo, né? Mais orgânico. Só para acrescentar mais uma coisa, né? Por isso que no curso a gente vai um músculo de cada vez. E se eu falar, pô, vamos desenhar da cabeça aos pés toda a anatomia, eles vão desenhar tudo de uma forma tão genérica e possivelmente errada que nem conta como um exercício. Não é uma pose, não é um desenho de pose que a gente está fazendo. Apesar do curso a gente faz também isso. Mas é bem importante separar. É como se fosse assim, quando você vai desenhar a cabeça, você vai desenhar o tronco também? Não, né? Porque é um estudo focado na cabeça, você está preocupado em fazer a cabeça certa. A gente faz isso para toda parte do corpo. E é claro, a gente tem que fazer de vez em quando o contrário para poder somar, né? Então se você faz partes muito separadas, tem uma hora que você tem que fazer o todo. Então tem todas essas coisas que a gente considera. É sempre difícil falar sobre isso, que eu não quero confundir ninguém, porque não é um absoluto. Não existe uma forma só que vocês vão fazer algo. A gente sempre estuda de diferentes maneiras, atacando diferentes problemas, indo de caminhos diferentes, ferramentas diferentes, dependendo do contexto, o que a gente quer. Então a gente consegue ver que deixa de ser robô e a proporção tá boa desse desenho, né? O que faltou mesmo foi essa sensação de deixar orgânico o desenho. Então, muitas vezes, só você pensar que o seu desenho não pode ser robótico, ele já ajuda bastante. Você não vai entregar ele cheio de coisas que você não veria. E só mais uma coisa, também é mesma coisa sobre cabeça, tá? Assim, um certo tempo a gente faz uma cabeça bem genérica, porque ela serve como régua para o nosso desenho. Mas depois disso, a gente pode vir aqui e fazer formatos diferentes, né? Pode vir aqui e fazer formato um pouquinho próximo de estilizado. Porque a gente treinou a cabeça genérica, a gente vai saber onde que nós posicionamos olho, orelha. Mesmo se for algo extremamente louco mesmo. Aquele cara do Infotress. Qualquer coisa serve como uma base. Uma vez a gente pensa como que a gente transforma isso para outros tipos de shape. Vamos falar de mais um aqui. Já foi um, dois. Vamos falar desse aqui. Então, ok, eu estou desenvolvendo meu desenho e aí eu encontro a seguinte situação. Não sei como que eu passo a linha.
Linha tem várias coisas. A gente tem peso de linha, a gente tem rachura, a gente tem várias técnicas, tem pessoas que se especializam nisso e são muito boas. Eu não sou, eu tô de longe de ser uma delas. Mas pelo menos eu sei o que não fazer, tá? E isso é bem comum quando a gente está estudando anatomia. Parte do estudo, que nem eu falei, é a gente inserir um músculo de cada vez. E muitas vezes nós vamos ter todos esses shapes de músculos. Até porque a gente quer saber onde é o começo e o fim, a gente desenha o shape completo da parada. Mas o grande problema é o que é que eu vou realçar aqui na hora de passar para a linha, né? Geralmente a galera comete esse problema. É vir aqui e tá bom, eu vou passar na linha. E ela literalmente passa do começo ao fim, pega até uma linha em opacidade. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu acho que vai dar bom. E você? Acho que vai dar bom? Isso aqui? Tá bom, né? Deu ruim. E aí? Pô, mentiu pra mim, Cass. E por que deu ruim? Quando a gente faz a construção, a gente faz pra, mais uma vez, saber o que é que tá aonde. Mas se a gente está fazendo a limpa da linha, a gente não quer realçar tudo. Tem duas coisas que pelo menos eu penso, né? Principalmente quando eu vou fazer alguns estudos, percebe que eu não tenho um corte aqui no meu desenho da perna. Eu só venho aqui, eu pego um pouquinho. Eu venho aqui, eu indico um pouquinho, indico um pouquinho, indico um pouquinho, um pouquinho. Se a gente dá uma olhada, tanto em artistas mais acadêmicos, nem o Barnes, a gente vê o quão minimalista eles são com a linha também. Linha interna que eu tô falando. E esse daqui é um artista que eu gosto bastante, eu sempre esqueço o nome dele, mas ele é do mangá Tenkaichi. Ótimo lugar para achar referência realista muito bem feita. Não sei como é que se... Mas a gente vê mais uma vez, né? Aqui, ó. Ele não tá vindo aqui dando marcações extremamente brutas. Ele tá desenvolvendo na rachura. Isso. Daqui, ó. Vem aqui e desenvolve levemente, sutilmente na rachura. Mais um caso, esse artista também eu não sei, mas é um bom exemplo. Tem alguns problemas de anatomia, mas a gente está olhando para a linha nesse momento. E quando a gente olha para a linha, uma coisa que a gente percebe é que ele sempre deixa essas linhas vazadas, ele nunca fecha. Ele não vem aqui e fecha, não fecha o ombro, ele não fecha o bíceps, ele não fecha o tríceps, ele não fecha o antebraço, tá tudo meio que vazado. Isso é para o observador poder ler até o final o desenho. A gente tem, imagina um labirinto, a linha pode sempre passar para algum lugar. E bem, aqui ficou um pouquinho fechado, mas volta. Até aqui, ó, no peito tem uma abertura. Aqui, ó, tem uma abertura para passar. Aqui tem uma abertura. Mesma coisa aqui. Então a gente quer sempre abrir os nossos shapes na hora de passar para a linha final. Se você estiver desenvolvendo ele demais. E evitar de fazer linha muito forte. Tem alguns estilos que funcionam assim. Mas lembrando que eu estou recomendando isso para pessoas que nunca desenvolveram a anatomia. Não estou falando para pessoas avançadas que fazem com um pedaço de papel manchado de carvão. Estou falando mais para pessoas que são mais iniciantes na anatomia. Mesmo se você é intermediário ou até avançado, se você nunca fez algo bem desenvolvido com a anatomia, eu recomendo isso. Então, uma vez que a gente tem a nossa base, a gente vai querer fazer isso, né? A gente quer ser bem minimalista quanto aos traços internos. E sempre pensar em deixar aberto esses shapes que a gente está fazendo. Muitas vezes não precisa nem fazer demais, mas se quiser você pode também, desde que você mantenha essa regra. Então, nesse caso aqui, como exemplo, eu não vou marcar tudo. Eu vou pensar, se vocês quiserem pensar em algo, pensa que você tem duas formas, dois shapes, e você envolve eles em uma meia. É isso. Como é que você envolveria? Então, a gente não vai mais ver essa marcação tão dividida, mas eu ainda vou ter uma sobreposição aqui. Eu sei que são duas coisas que estão aqui, mas eu não estou fechando. Mais ou menos isso que a gente faz. Rapidinho, só como um exemplo mesmo. E ter esse desenho em azul, né, ajuda a decidir. Se você faz diretão na linha, você vai escolher da sua imaginação, porque você está imaginando a parada. Ditamente poluída. Cara, isso daqui, ó,
Eu sou mestre em mente poluída e eu não tô vendo nada aqui. Eu tô até curioso agora o que isso pode ser. E também uma recomendação que é bem óbvia, mas a gente esquece de fazer o tempo todo. Tipo, vem aqui de vez em quando e desliga o sketch para você ver. Porque por mais que esteja bem clarinho o desenho, ele ainda dá uma sensação de preenchimento. Como se você tivesse resolvido mais do que você realmente resolveu. Então, só para isso não acontecer, de vez em quando vem aqui e desliga o sketch. Porque, por exemplo, o antebraço parece preenchido. Aí você vem aqui, percebe, cara, não tem nada aqui. Vou mudar essa mão aqui. E essa não é a linha final, tá? A gente pode sempre refinar mais ainda. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, pra vocês entenderem. Porque são muito boas, ok? Então a gente sempre abre. Agora, mais uma vez, existem maneiras diferentes de fazer. Isso daqui requer muito tempo, tá? A Shura é o tipo de coisa que você vem aqui, realmente considera bastante a forma. Tem outras maneiras de fazer isso. Vamos para mais um? Isso aqui ficou claro? Pernas depois? Não tá tendo nem para braço, na realidade. Isso daqui é só um exemplo mais de linha. É que o braço ele é sempre uma boa forma da gente exemplificar essas coisas. Ele tem bastante sobreposição, bastante movimento. E eu não preciso desenhar ele no chão, né? Então não dá uma sensação de estranheza. Perna, cabeça é muito difícil, mão também. Leva muito tempo. Então braço acaba sendo a melhor coisa para você exemplificar coisas. No caso, essas linhas mais internas que ensinam a musculatura tem que ser menos definida do que o contorno, idealmente sim. Se você for pensar, o que o músculo é? O músculo, ele é meio tom. Se eu pego um brush suave aqui, nesse caso, o que ele tá fazendo? Ele tá meio que pintando o meio tom do desenho. Então, a maioria das vezes, assim, se vocês quiserem ter uma recomendação de começo, pensa que a linha de fora, ela precisa ser um pouquinho mais grossa que a de dentro. A de dentro ela pode ser ou mais leve ou mais fina, tanto faz. Pode ter um valor mais claro também, não é mesmo? E aí, ó, só para complementar, a gente também tem pontos de oclusões, né? Por exemplo, aqui debaixo da axila vai ficar bem escuro, mesmo se for uma parte interna. É muito estranho quando a gente faz esse tipo de coisa, só para vocês entenderem, porque uma linha escura, ela nada mais é que um corte para o observador. Então, se você faz isso daqui, ó, isso é um corte. Então, se você vem aqui, vou definir o deltoide assim, você está fazendo vários cortes mesmo. Então, se você não sabe controlar muito bem esse estilo, dá uma sensação de estar cortado, de ficar flat, de estar estranho. Mais uma vez, tem gente que sabe fazer isso. É muita economia de linha que eles fazem. Eles sabem exatamente o ponto. Cara, se eu botar uma linha grossa aqui, vai funcionar. Mas, enquanto você não aprende a comunicar de maneiras mais fáceis, você não tenta comunicar de maneiras mais difíceis, né? Pode ser frustrante, até para o desenvolvimento. É pelo mesmo motivo, e vamos até utilizar aqui, é esse aqui. A gente não... Nós estamos estudando gesto, anatomia, maioria das vezes eu gosto de pensar que você não pode ter um certo medo de rabiscar. E o que significa isso? Por isso que eu nunca recomendo. No meu curso a gente tem 3 etapas. A gente tem a etapa que você imagina. Então, se eu vou desenhar uma cabeça aqui, essa etapa, ela é algo que eventualmente vai ser simplesmente algo que você está imaginando. Mas porque você ainda não consegue imaginar, você desenha. Mas eventualmente a etapa vermelha é a sua imaginação. Você não precisa literalmente desenhar. Se você vem aqui e faz um braço e você faz a caixa assim do cotovelo, não precisa desenhar literalmente isso. E aí a gente tem a etapa azul, que seria realmente a linha como se fosse lápis. Aí é o desenho para valer. Vem aqui, funciona. Então você resolve tudo. E enquanto você resolve isso, idealmente, você não quer ter medo de rabiscar. Porque não é importante ter uma linha polida. Então, se você faz isso daqui, ó, não tem problema nenhum. Você não quer ser assim, é claro, tem um certo limite. Você também não quer... Nossa, você também não quer rabiscar assim, né? Porque não faz sentido nenhuma linha. Mas desde que você esteja pensando em algo e queira comunicar, tá liberado você desenhar múltiplas linhas. Não tem problema. Você quer comunicar uma ideia, você pode fazer. Eu, inclusive, nas minhas aulas, e que nem eu tô fazendo agora, estou propositalmente desenhando com mais linhas para mostrar que a gente não pode ter o medo
de vir aqui e ficar, eu tô tão precioso quanto a linha. E aí você faz isso daqui, ó. E aí você faz uma linha tão ambígua que não é nem uma curva, não é nem uma reta, é um wiggly-woggly, é um negócio muito estranho. E parece que seu desenho tá todo amassado. Então, assim, você precisa, e tem várias anotações da Disney, do Glen Keane, falando sobre isso. Você quer expressar um movimento, né? Você quer ter uma linha arredondada, você expressa ela arredondada. Quer ter uma linha reta, mais reta, para gerar um contraste, você faz ela reta. Não ficar com medo de vir aqui, ó, aí você perde tudo. Então aqui, ó, aqui tá mais reto, aqui tá mais curvo, aqui é um S, enfim. E aí só depois que você vem e você faz a recomendação que eu falei, da linha. E aí sim, aí você pode ser mais meticuloso e focar mais no material, dependendo do estilo que te agrada. Então, eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de uma linha zero opacidade com diferença de peso, assim. Aí ok, aí você vem aqui, você só decide isso, quão grosso vai ser essa linha. E seu desenho já está resolvido. Mas é importante saber que nessa etapa, que a gente define como etapa azul, ele tem que estar pronto. Então aqui ele não está pronto. Eu posso ficar 1 hora aqui ainda nessa etapa azul. E aí depois eu faço a linha final. Mais uma vez, conforme você fica bom, você mistura tudo. Você não precisa fazer uma etapa, você mistura o seu esboço com a linha final, você faz ao contrário, você faz de cabeça para baixo. Mas é simplesmente porque você já sabe, você já conhece o processo. Mas é sempre importante, quando a gente começa a aprender alguma coisa, a gente ter essas restrições e separar em etapas. A mesma coisa a gente faz quando a gente quer aprender luz e sombra, que é o clássico, que todo mundo sabe. Não pega um brush que tem opacidade. Por quê? Porque você não tomou uma decisão quanto a isso. Tudo isso daqui não é sua decisão. Pega um brush sem opacidade, e aí você vai escolher o valor que você quer, e aí sim, ó, tomei uma decisão. É essa cor que eu quero. Isso é um dos motivos, né? Tem vários outros motivos, como você foca mesmo na simplicidade da parada, você não fica renderizando ou tentando deixar suave demais. É a mesma coisa com o processo anatômico. A gente separa essas ferramentas, né? A gente vai primeiro o shape, depois a construção, depois as formas secundárias, e aí, finalmente, o polimento, ok? Então aqui, por exemplo, né, a gente consegue ver que o aluno está bem contido nessa etapa. Ele está muito preocupado em fazer uma linha bonitinha, que não tá suja, né? Uma linha bonitinha e tal, até tem umas pequenas coisinhas aqui, mas é muito mínimo. Olha o quão perfeitinho tá esse tronco. E esse não é o foco quando a gente está, por exemplo, aprendendo, seja gestual ou seja anatomia no geral. Então, mesmo se for algo da base, sem anatomia, pode ser muito mais interessante você ser minimalista sem medo. Até o calcanhar dela é uma linha reta. Não precisa ser outra coisa. E aí, aqui, olha como eu tenho essa curva com um ponto alto, né? Ela não é uma curva 50-50. É uma curva em que eu tenho um ponto alto aqui, e aí ela desce. Exagerei só para vocês verem. E aí vira uma reta. E depois, de novo, tem essa curva. A perna de 3/4 e de frente, ela parece muito com um B, vocês perceberem. Eu tenho uma reta na parte interna e protuberância na parte externa. E aí fica parecendo com um B. E um dos motivos disso imagina o quão desagradável seria a parte interna da nossa coxa ser a parte volumosa. A gente ficaria com tudo assado em 10 segundos. Mesma coisa com o braço, né? Então, a parte interna do braço também é majoritariamente reta e a externa tem bastante curva e complexidade. Então, naturalmente, o design da natureza mesmo, ele já é assimétrico e interessante. E isso o Glen Keane, ele aponta aqui, né? Faz valer que isso é uma curva, agora isso é uma reta. Agora é uma reta. E esse contraste que enfatiza os dois lados. Então, porque eu tenho uma reta próxima da curva, vai deixar a curva mais curva e a reta mais reta. Homem em redundância falando. E a gente vê também nessa análise de sketch do Tarzan. Então a gente não quer ser ambíguo. E para não ser ambíguo, você
confirma a sua decisão. Vem aqui, faz, ó, marca o ponto, fica sem medo de rabiscar. Então a linha vermelha é até para você se desprender. E você não precisa se preocupar em errar. Ele pode vir aqui quantas vezes quiser. Marca até o pontinho da curva se quiser. Aí vai ler. E esse quadril dela eu quero que seja mais inclinado para cá. Essa perna pode ser mais aqui, ó. Professor, Oi. enquanto você tá fazendo, eu posso passar um recado para eles? Claro, pode mandar ver. Ok, opa, valeu. Pessoal, acredito que vocês estejam gostando aí da aula. Eu também tô assistindo junto com vocês, eu tô gostando bastante. Mas, para quem ainda não deu uma olhada ainda no nosso site, o curso de anatomia para artistas, tá? Do qual o Manel, que tá aí dando aula para vocês hoje, é professor, está com as vagas abertas. E a gente dá o desconto aí de 10% para quem está fazendo parte da aula de hoje, para quem já faz parte do nosso servidor no Discord, que é a Skill HUD, a nossa comunidade artística. Então, eu vou deixar aqui o cupom para vocês utilizarem no site, que é o Skill HUD 10. Vou mandar aqui só um momento. Skill HUD 10. E vocês fazendo a matrícula aí no curso dentro dessa semana, até o final dessa semana, vocês conseguem esse 10% de desconto. O professor não falou, mas eu vou passar para vocês. Dentro da nossa escola, vocês têm diversos tipos de assistência diferentes, tá? Desde do feedback dentro do curso, além das aulas. Vocês também têm acesso a desconto com psicólogos e com psicólogo e nutricionista, tá? A gente se preocupa muito com a saúde de vocês de modo geral, tanto a saúde artística quanto a saúde mental, física de vocês. Então, para quem puder entrar lá no nosso site, conhecer um pouco do trabalho da Skill Tree e conhecer um pouco mais sobre o curso, vai ser bem bacana. E se vocês tiverem qualquer dúvida referente ao curso, pode mandar aqui no chat que a gente responde. Valeu, Manel. Valeu. Mas só voltando aqui, é realmente começar a se soltar e... Ok, vai ter hora que vai ficar bem sujinho, não tem problema, apaga, vem aqui, ó. Às vezes a gente faz muito uma tempestade no copo d'água com alguma coisa que é facilmente resolvida. A gente vê até os acadêmicos tradicionais lá da França do século XIX, cara, o cara ele rabiscava pra cacete. A única diferença é que aí depois ele pegava um pedaço de pano sujo, esfregava, que é o equivalente dele fazer isso daqui, e aí continuava o desenho. E aí depois dele resolver tudo, ele vinha com, seja lá qual estilo que ele tinha, né? Os acadêmicos tinham um estilo diferente, e vinha com a parte final. E aí alguns vinham até de uma forma que eles não soltavam a linha quer dizer, o lápis do papel, né? Então é realmente uma questão de você saber se soltar, ter medo de rabiscar, ok? Ao mesmo tempo não ser tão minimalista, né? Isso daqui é bem interessante, saber que vou fazer simplesmente uma curva. Provavelmente a gente tem que ter um contraste de retas e curvas para poder comunicar uma ação. Tá aqui, só estou atualizando o chat. Neokitabetes acadêmicos utilizavam do século XV3. Cara, não era Huion, tá? Isso que eu sei. Quem sabe eu tenho... Eu comprei Huion 2 vezes e as 2 vezes que eu comprei elas estavam quebradas. Eu desisto de comprar Huion. Tô com a minha Intus 4 aqui, antigona. 4? Acho que é 4. Já nem tem mais botão, a parada dela tá toda zoada. Mais uma coisa é não saber quanto você precisa para fazer um certo corpo ou um estilo. Isso daqui é até um feedback que eu dei para um aluno. Se você notar, né, o aluno estava fazendo uma mulher bem sensual. Mas aí na hora, olha como é que ele estava atacando a anatomia na parada. Tipo, esse é o ombro, esse daqui é... Quando o objetivo dele era deixar a mulher sensual. E não só isso, mas não tinha na referência um ombro marcado, não tinha um peitoral marcado, não tinha um abdômen marcado. Então, quando você não consegue ver, evita um pouco de botar. Mais uma vez, se você for muito experiente e tal, você vai conseguir ver nuances. Mas na maioria das vezes, se você tá vendo aqui, ó, por exemplo, esse braço desse artista, o artista é o Sang-Soo. Eu não vou querer vir aqui fazendo all shape e tacar, esse é o ombro, esse daqui é o tríceps, esse daqui é o bíceps, esse daqui é o antebraço, esse daqui é a outra coisa. Não tem nada disso aqui. Então a gente tem que ser minimalista quanto a isso. É bem comum, por exemplo, perna de anime no meu curso. A galera meter músculo com perna de anime. E o que a gente vê aqui não tá sendo nada. Tá sendo
somente o shape. Então a minha prioridade é pegar esse ritmo, esse tamanho. Mas é só isso. Ok, eu posso deixar arredondado aqui. Deixar um pouquinho arredondado aqui. Posso indicar o cotovelo aqui. Posso trazer um pouquinho isso aqui, mas acabou. O ecorchê se encaixa aí. O ecorchê a gente não faz estilos muito simplificados. Até nem para realista. O ecorchê é algo que, se você realmente quiser fazer mais uma vez, eu falei mais uma vez 1 bilhão de vezes já. E vou falar mais. Só que o ecorchê nunca vai ser uma prioridade no desenho. Porque 99% das pessoas que tentam desenhar um corpo humano, o problema delas não é no músculo e inserção de músculo, e sim a forma básica, né? Então são fundamentos do desenho mesmo que a galera erra. Não é, aqui é o deltoide, como é que o esternocleidomastoide se rotaciona. Ecorchê é quando você... Aqui, deixa eu pegar uma... Galera... Aí, ó. Galera não tem Google, pelo jeito. Tô vendo. Nossa, eu nunca pensaria em botar no Google. Vamos deixar para o Emanuel fazer isso aqui para a aula. Brincadeira. Mas ecorchê é geralmente assim, você pode... Eu acho esse tipo útil na escultura, em que você vai fazer o esqueleto e você vai inserir cada músculo de uma vez. Tem gente que faz ecorchê em foto, que é você tentar identificar, né? Como, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Procurei no TikTok. É você fazer isso em cima de foto. É você realmente localizar onde estão os músculos. Só que isso não é tão útil pra gente como um desenho. Principalmente como a indústria de entretenimento. Ainda mais porque tem muitos erros anatômicos. Então, nosso foco, mesmo o meu foco do curso, ele não é em como desenhar o músculo perfeitamente. Ele é em como deixar crível e focar em fazer ele em diferentes visões, em fazer diferentes formatos, mas a gente não aprofunda tanto porque eu nem acho útil, e se fosse útil, é mais útil você fazer escultura mesmo, pegar massinha, porque aí você não tem problemas de perspectiva para resolver. Você vem aqui, você realmente toca, e quando a gente toca nas coisas é mais fácil. Bonnie Hogarth, eu nunca li o livro do Bonnie Hogarth, com certeza deve ter coisa boa, mas o Steve Houston é geralmente a minha base. E o Andrew Loomis, tá? O Andrew Loomis ainda pra mim é muito bom. Então, só pra voltar aqui do problema do estilo, sim, esse artista ele sabe nuances anatômicas. Sim, elas estão aqui, a gente consegue ver. A gente consegue ver que ele já estudou sobre isso. Tem aqui, ó, quadríceps bem marcado, tem o sartório marcado, tem o adutor. Ele sabe das coisas que existem aqui. Ele traz isso na pincelada, o joelho dele tá muito bem feito. Mas se você for, por exemplo, desenhar essa perna, você vai ter que já saber quais são os músculos. Você não aprende anatomia vendo isso daqui. Você aprende a como organizar aquilo que tu já sabe, ok? Obrigado, Jiu-Jitsu. Não é Sukuna, pô? Então a gente pode ser mais simples quanto a isso. Então foca mais no shape da parada. Não precisa fazer, de novo, esse grande ecorchezão. Shape base, né? Na sua perna. Só pra exemplificar mesmo. Coitado. E aí, até que nem eu falei, a maior quantidade de problemas que a gente vai ver vai ser na anatomia, na parte interna. Para esse estilo. Vai ser no volume, vai ser na proporção do desenho. Então, só fazer isso daqui, ok. Mas eu quero entender a geometria. Tudo bem, vem aqui e traz um cilindro aqui. Só que nesse caso tá flat, a gente nem vai ver o cilindro. Tudo bem simples. E aí tudo bem, aí depois você vem aqui, e aí você sutilmente divide. Sem pensar e falar, aqui é o tendão do quadríceps. Aqui, ó, reto femoral, vasto lateral, vasto medial. Aqui, ó, pô. Não faz isso. Tem um toque sutil. Agrupa tudo que tu conseguir na hora de executar. Bem minimalista. E foca naquilo que eu falei. Pô, qual é o ponto alto dessa panturrilha? Pra você não, sem querer, fazer isso daqui, né? Que é algo universalmente ruim. Ai, que lindo. Então a panturrilha vai ter um ponto alto aqui. Do outro lado, tem alguma coisa acontecendo? Só para deixar mais assimétrico? Pô, pode ter. E não pensa em adicionar mais coisa. Pensa em polir o que tu já tem. Então, tipo, checa. Fica checando, checa. Isso daqui tá bom? Porque é para o desenho já funcionar assim. Então, se não tá funcionando, é porque eu fiz alguma coisa errada. E checa, verifica. Não adiciona mais coisa. É que nem, de novo, pintura. Você adiciona 2, 3 valores, beleza.
Se você tá sentindo que tem algo que não tá funcionando, você não vai lá e renderiza a parada. Todos vocês sabem como é uma má ideia fazer isso. Então a gente não faz, a gente vai lá e reajusta os 3 valores. É isso. Mesma coisa com a anatomia. A gente foi, né? Tem esse daqui, ó, que é um problema real, é não fazer meu curso. Não entendo por que alguém não faria meu curso. Brincadeira, eu entendo sim, galera. A Cass falou aí, e tem desconto e tal. Mais uma vez, vocês podem sempre me mandar mensagem no Discord, tá, no Instagram. Eu vou responder de acordo com a disponibilidade, mas podem me perguntar de boa, ok? Bem acessível quanto a isso. Mas só uma coisa, se eu não responder, me manda mensagem de novo. Se for necessário, pode mandar 3 mensagens se você tiver paciência para isso. Porque, às vezes, eu leio a mensagem quando eu tô morrendo de sono, eu acho que respondi, vou dormir e esqueço, tá? Não é por mal. Vocês podem me mandar mensagem. Não é para não fazer meu curso, é para fazer meu curso, tá? Lembra que isso é um erro, tá? Então, fazer meu curso. Então, não fazer meu curso é um erro. Lembrem disso, pelo amor de Deus. O marketing reverso foi um erro. Também é algo bem próximo de tudo que eu falei, né? Se vocês perceberem, eu gosto muito de priorizar a base. Vamos fazer a primeira etapa bem e com carinho, e aí você não vai se frustrar fazendo a continuação. Então, eu ainda vejo muita gente vindo assim, fazendo isso como base. E a pessoa vai, ah, tá, eu vou fazer o músculo. Vem aqui, ó, desse daqui. Entendi tudo. Deltoide, abriu o shape, né? O Manel falou, ó, entendi tudo. Aqui, ó. Aqui, ó, ponto alto. Aqui, ó, pô, Manel é bom mesmo. Aqui, ó, rabiscar bastante. Aqui, ó. Nossa, tá, isso daqui é isso. Muito conhecimento, que tu faz assim. Não tem problema nenhum fazer isso rápido. Mas o maior problema é que, porque você ainda, nesse caso, não tem noção de forma, e você não consegue imaginar a tridimensionalidade, é melhor, antes de fazer a etapa final, você considerar e fazer a estrutura de uma maneira minimalista, tá? Você não precisa vir aqui e fazer assim, ah, tá, ele falou que eu preciso estudar a estrutura. A pessoa mete a caixa assim. É a estrutura que eu preciso fazer, eu vou fazer caixa. Não é isso. A gente sempre bota o suficiente para poder interpretar. Mas uma vez que eu tenho a estrutura, eu posso desenvolver de uma maneira mais acurada o desenho. E são coisas sutis que acontecem aqui nem tanto, mas eu quero que vocês percebam que o maior problema desse desenho não é que ele foi rápido e que os shapes estão estranhos. Isso é um probleminha. Mas o maior problema é que ele não está seguindo forma nenhuma. Então tá tudo flat. É como se fosse um papel. Quando eu tenho essa construção por debaixo, eu consigo me guiar e adicionar as informações de acordo com a construção. Olha aqui, ó, como a inserção do peitoral, ela é praticamente a mesma linha da caixa que eu adicionei. Tá aqui? A inserção do deltoide aqui, ó, é praticamente a mesma linha da caixa. Então, com essas linhas finais, eu comunico essa sensação de caixa, de tridimensionalidade. É a mesma coisa aqui. Esse cilindro, ele é uma outra maneira de interpretar o cilindro que eu tenho aqui embaixo. É como se fosse uma cordinha que está passando. Mesma coisa aqui, sobreposição, enfim. Nesse exemplo até precisa de pouco para funcionar, mas vocês já começam a ter uma ideia. É muito difícil o aluno entender por que eu sou tão exigente com wrapping line. Tem muita gente que nas primeiras aulas vem assim e fala, pô, vou fazer um tronco. Meme do torso aí ativado. Vou fazer um tronco. E aí as wrapping lines que a galera faz é assim, ó. Isso daqui tá dificultando o seu trabalho. Não tá te ajudando em nada. Então, realmente, algumas vezes eu venho... Cara, então, tem que ter isso daqui bem. Não pode fazer dessa forma. Você tem que investir tempo para você ver aqui. Dizer, ó, no começo, o melhor possível. Daqui pior que não estava tão errado. Por quê? Porque quando a gente vai adicionar informação anatômica, é isso que a gente vai seguir. É literalmente isso. Então, se eu vou fazer um peitoral, ele não vai ser assim, line. Aqui eu acabei de destruir o meu desenho. Ele precisa seguir essa área. Até o mamilo precisa seguir. Até a costela vai seguir aqui. Então, tudo isso é um mapa que prepara para a próxima etapa. Se você não tem isso,
você acaba fatando seu desenho desnecessário. Eventualmente você esquece disso daí. E não precisa fazer mais isso. Mas no começo é extremamente importante. Esse foi tudo, tá? Foi. Não fazia, não sabia quando a gente viu o desenho, tá? Mas de rabiscar. A gente foi nos 7 erros. Agora sim eu posso dar uma olhada nas perguntas, tá, galera? Até que, alguma dúvida, ó, tirando, né? Na verdade, vocês têm várias dúvidas. Vê a quantidade de perguntas. Eu vou só ver as perguntas e aí a gente vê se tem algo depois. Cadê os memes do curso? Eu mandei mensagem meio-dia, tava dormindo. Sartori Gojo. Pergunta, tem técnica de polir... Galera, só pra responder, quem fez muita pergunta, vocês podem fazer de novo, que aí eu vejo a partir de agora. Agora eu tô prestando atenção no chat completamente. Tem técnica de polidez de traço? Tem sim, no meu curso. A gente tem uma aula para isso. Tem como interpretar essas etapas, porque é algo bem difícil de você fazer, né? E era um problema que eu tinha em que, tá, agora eu sei construção. Agora eu sei cortar o plano 1 milhão de vezes. E aí eu ia lá e eu trazia ali a final e, pô, parabéns, cara, uma merda. Tô impressionado, Emanuel, que tu não sabe nada de anatomia, tá? 5 anos estudando, tá uma merda isso daí. E eu sei o quão importante é essa etapa de polidez. Então a gente tem uma aula que fala sobre isso. É parte do que eu falei aqui sobre o braço, né? Em que a gente tem a linha mais grossa, externa, a gente tem as áreas de oclusão, a gente tem maneiras de desenvolver fazendo rachura, ou então tem outras formas, né, de fazer, que a gente fala de shape, mas realmente não dá para explicar tudo aqui, né? Tirando isso daqui que eu já passei, aí realmente teria que ver a aula, porque é uma aula de 2 horas que sempre passa do tempo. Mas uma recomendação, só para não ficar sem uma resposta, use artistas que você gosta na etapa do polimento, não desde o começo. Então, por exemplo, se você... Cara, eu tô com muita dúvida como é se eu pôr um braço assim, todo cagado, tá? Só como exemplo mesmo. E aí você vem aqui, você desenvolve, aí você corta ele, corta o tríceps. Aí você fala, cara, como é que eu passo isso pra linha final? A maneira mais rápida de você resolver isso é, tipo, eu pego uma referência. Tipo, aqui, eu gosto do Ryu Skywalker, esse cara aqui. Eu gosto da maneira que ele faz a linha. Pô, vou tentar fazer algo parecido. Eu sei já, olhando para a arte dele, de novo, depois de fazer o estudo, nunca tentando aprender a anatomia em cima do artista, porque possivelmente ele está fazendo errado. É sempre você tentar interpretar o que ele está fazendo, mas você já sabe de anatomia. Porque senão você vai interpretar os erros dele todo e só deixar seu desenho mais estranho. Aí você vem aqui e fala, pô, ele usa mais retas, ele não marca tanto. Vem aqui, ó, e ele só dá umas leves rachurinhas aqui. Aqui, ó. E até nesse caso a gente vê, né, o contorno é mais grosso e a parte interna é mais sutil e leve. E vem para a área do tríceps, ele vem e traz rachura. O cotovelo, ele traz sobreposição. Então, um dos exemplos é você fazer isso. Só realmente tomem cuidado com meter o louco. Isso é algo que eu sempre aviso para todos os alunos, porque eu acho que é algo muito forte quando o aluno ele ainda não tem nenhuma experiência com linha, ele não tem experiência com pintura, ele nem sabe muito bem fazer aquele assunto que ele quer, vamos supor, um braço, só como exemplo. E aí ele olha algum artista e mistura tudo. Então é um artista que vem aqui, liga a pressão, e aí começa a fazer mancha, e aí apaga, e aí faz uma linha fininha em cima. E é isso que o cara tá querendo absorver, né? Ele quer absorver o quão bom o artista é, sem passar pelo que o artista teve que passar para aprender aquilo. Tomem cuidado com essa armadilha, né? Seria o equivalente de você olhar para um fisiculturista e você querer levantar o peso que ele levanta porque você olhou para ele. Não faz sentido nenhum, né? Então você fala, entendi, ele só levanta o peso de 200 quilos. Se eu pensar em levantar o peso de 200 quilos, eu consigo. É só força mental. Não é assim. Então a gente sempre tem que ter esse senso, né, mais lúcido quanto a como que a gente lida com o que a gente quer chegar e que habilidades a gente tem. Se você não sabe fazer uma linha boa, talvez foque em fazer isso por enquanto. Não misture mais um item. Misture mais um ingrediente na parada. Pergunta, estudamos estrutura para simplificar a anatomia ou estudando a anatomia para simplificar a estrutura?
A gente estuda anatomia para personalizar a estrutura. Não é para simplificar, assim, tipo... Eu gosto mais que você pense que é para personalizar. Porque, por exemplo, qual é a diferença de um... Eu tenho um cilindro assim, e agora eu tenho um cilindro... Ambos são cilindros. Só que esse parece mais uma coxa do que esse. Então, quando eu estudo anatomia, eu estou personalizando as estruturas básicas, que é esfera, quadrado, triângulo, retângulo, todas essas estruturas básicas. E shapes básicos também, a mesma coisa. Então, a gente só pensa mesmo, assim, eu estudo anatomia, ao invés de eu fazer isso daqui para um tronco, para um retângulo, eu vou considerar a parte superior mais um trapézio, assim. Essa parte, mais assim. Outra parte, mais assim. E aí tem um triângulo no final. Então, se você é uma pessoa que não sabe nada de anatomia, você começa fazendo isso daqui, ó. Esse primeiro exemplo. Esse é o bonequinho, não vai ter anatomia. Ele vai ser um boneco como se ele tivesse com roupa, um avental, né? Mas conforme você adquire conhecimento, você vai esculpindo, vai personalizando essas partes. Então, para mim é isso. A gente estuda anatomia para poder personalizar as estruturas. Você recomenda desenhar sem line art, apenas ir direto para pintura e render após o esboço? É uma forma, depois de você fazer o esboço, mas lembrando que o esboço é literalmente o seu desenho no lápis. Ele é completo, não está faltando nada ali. Então, a diferença do meu desenho na linha azul para a linha preta, que seria a line art, é muito pouca. A menos que eu tenha que fazer mudanças porque eu não percebi algum erro. Mas, teoricamente, tem que estar tudo fechado aqui na linha azul. Okay? Se tiver tudo fechado, e bonitinho, e funcional, e já tá com olho, tá com cílio, tá com todas as informações que tu precisa, você pode, sim, passar direto para pintura, se você prefere pintura. Você pode passar direto para a simplificação até de shape e tal, e já transitar para pintura. Não precisa fazer o ink, né? Não precisa fazer line art. E geralmente são esses dois caminhos que a galera toma, né? Ou eu faço a line art ou eu faço a pintura. Muitas vezes a pessoa faz a line art para deixar a pintura mais fácil ainda. Ou então para deixar um estilo específico. Pode sim, desde que você não esteja evitando um problema. Pergunta, como que encaixa melhor o pescoço no corpo, cara? Encaixar o pescoço no corpo é algo tão frequente que eu tenho até um amigo aí e a gente faz brincadeira com ele, né? Que ele fala que tem 16 semanas de curso para não ensinar como encaixa pescoço no corpo. Que ele não aprendeu, ele ainda erra a mesma coisa. Mas eu não sei se eu vou conseguir passar essa habilidade, como se encaixa. Mas se a gente imagina uma esfera, e essa esfera é o crânio, e o crânio de lado, ele sempre vai ter um volume extra, a gente pode utilizar essa esfera inicial como referência para chegar ao pescoço. E aí você desenha por dentro mesmo. Mas é importante saber que nem a gente viu nos erros, não vai fazer literalmente uma reta. Você vai deixar fluir. Então esse pescoço, ele encaixa dessa parte inicial do crânio. Isso funciona em qualquer perspectiva, tá? Você faz uma cabeça de baixo. Você só vai ter que imaginar esse retângulo em perspectiva. Tenho essa esfera inicial. E aí eu vou puxar ela por dentro mesmo. É bem próximo do centro do olho. Onde ficaria o centro do olho, eu puxo a esfera. Bem próximo do centro do olho, puxo. E aí, como tá em perspectiva, eu não posso puxar pro lado, né? Porque senão é aqui, ó. Opa! Ô, amigão. Bem, deu ruim. Eu vou ter que puxar mais para dentro mesmo. É um cilindro que eu tô encaixando. Perspectiva. Desenho do lado, ó. Recomendação aí, 7 erros. Desenha do lado a estrutura, não desenha aqui. Aí você localiza melhor. Você vai passar mais aqui, tá vendo? Fluindo o crânio. Mas isso mesmo. E sobre o trapézio ele começa na nuca, né? Mas ele não vai fazer isso daqui, né? Começa na nuca, mas ele tem uma dobra. E aí ele aparece, mas assim. Tá no rosto, pra mim parece tão correto, mas vai ter que reservar um dia para ver se eu vou conseguir dar os feedbacks. Eu posso ajudar sim, mas aqui no momento não, porque senão a gente vai demorar muito. Manda no privado para mim ou então você fala lá na Skilltree que eu acho que a gente provavelmente vai ter uma sessão de feedback. Talvez possa organizar. Pergunta sobre a expressão facial do rosto. Poderia fazer uma breve resumo aqui, iniciante, mas erra sobre o assunto? Eu acho que não saber como comunicar em smile, aquelas figurinhas. Muita gente vai e pensa, pô, eu tenho que saber os músculos do rosto para ver como é que o sorriso ativa. Não,
Pô, seja mais simples no começo. Pensa como que você pode comunicar um sorriso, como que você pode comunicar uma boca aberta, como que você pode comunicar coisa equivalente. Usa a referência também, né? E começa com o básico. Até porque a maioria das vezes que a gente tem expressão facial, ela é muito simples. E ela é mais controlada com a sobrancelha e os olhos, né? Se você faz algo assim, é diferente de você vir aqui com a sobrancelha e fazer isso aqui. E por mais bobo que seja esse tipo de exercício, isso daqui é algo extremamente útil, tá? Então começa a fazer os seus chibzinhos que expressam alguma coisa para você poder se acostumar. Né? Fazer a careta também, né? Tipo, ver como é que seria alguém que está assustado. E que também algo que a gente fala no curso, né? Sobre posição. A pessoa que está assustada, ela não vai estar assustada 3/4. Ela não vai estar assim, ó. Então a posição da cabeça também comunica bastante a expressão facial da pessoa. Fazer esse tipo de coisa que comunica algo completamente diferente. Okay? Me pergunta meio meme, mas o que você acha do estilo do desenho do Bach? Não é bom não, né? É um pouco bom. É certamente um estilo aí que é bem louco, mas não tá anatomicamente correto, longe disso. São poucas obras de mangá e anime que estão anatomicamente corretas. Principalmente os que têm mais músculo, isso é que é engraçado. Se quiser ver bons mangás de anatomia, tem o Tenkaichi, que eu falei. É Tenkaichi. Tem o Sunken Rock. Sunken Rock é muito bem feito. Conhece bastante anatomia e é muito bem feito. E tem também... Tem alguns outros também, mas não tá na minha cabeça agora. Tem o Versus do One Punch Man, do mesmo criador do One Punch Man. E tem o One Punch Man. Também são ótimos, né? O Murata é um deus. É o seu músculo favorito. Vou chutar Gochu. É o músculo favorito. Eu acho que eu não tenho, não. Em cima da arte da Asuka, do lado aqui. Já vai que dependendo da perspectiva, o olho do personagem ficaria igual a esse do aluno que você acabou de corrigir. Não entendi direito o motivo do olho ter ficado reto embaixo e o rosto parecia estar inchado e estufado daquela forma anterior para mim. Isso... dependendo da perspectiva, eu acho. Se eu entendi a pergunta, voltando aqui, seria que isso é algo mais sutil. Né? O desenho não fica ruim por causa desse problema, mas a gente tem que tomar cuidado com ele, porque não é simplesmente, que nem eu até mostrei aqui no 3D, não é algo que acontece nem no estilizado, nem na vida real, de nós termos essa área do olho arredondada para fora. Não acontece. Se a gente nota a pessoa no perfil mesmo, a nossa parte mais arredondada é a testa. A parte do olho, ela não só fica mais interna, mas ela vai ficar mais chapadinha. Maioria dos estilos, tá? Pode ter um estilo em que realmente isso daqui acontece? Pode sim. Mais difícil isso acontecer. Então é mais a testa que acontece esse arredondamento, e por isso que em muitas visões de baixo, a gente nem vê o olho, né? A gente vê só esse formato da testa. E nunca é 100% esférico. Ele vai ser, que nem a gente viu aqui, ó. Olha só. Ele vai ser como se fosse um elipse low poly. Tem essa quina que vem para frente. Nesse caso, bem parecido também. Só tem menos polígonos agora. Então a gente... chutar, fazendo simplesmente algo arredondado, assim, a gente corre um grande risco de inflar a cabeça e dar uma sensação de que ela está deformada. Mas no caso até desse aluno, era, estou sentindo uma estranheza e não estou conseguindo identificar. Será que eu devo melhorar tal habilidade? Quando na realidade é isso. Era essa estranheza. Ou se fosse difícil assim mesmo, dá para pegar o jeito só com caixinha, ou tem alguma lógica que ainda não descobri? Caixinha é a primeira etapa. Para resumir o esforço, você ter a habilidade de trazer os diagramas que você faz em perspectiva. Então, sabe aqueles diagramas que são meio chatinhos? Fazer um braço de frente, fazer o braço de lado, e eu vou fazer o braço de 3/4. Daí fazer ele. Sem perspectiva nenhuma. Né? Pensa como se você estivesse adquirindo referência para um modelo 3D. Que você vai modelar. Então, quando a gente vai para um programa 3D, você bota a referência aqui, ao lado, você às vezes bota ela embaixo, você bota ela atrás, e aí o 3D que você faz, ele vai ser uma mistura dessas três visões. Uma é para você entender
volume, outra é para você entender, né, o quanto que ele vai para trás, e aqui seria para você entender esse preenchimento. Então, a primeira etapa é sim, você vem aqui e você faz uma caixa, mas essa caixa, ela, cada vez que você adquire informação, ela vai virar outra coisa. Ela vai começar a virar, pô, agora eu tenho uma referência melhor do que o corpo é. E aí você vai em um nível seguinte, que não vai ser tão realista, mas ele vai ser mais orgânico agora. E aí você vai indo com esse raciocínio para você botar poses em perspectiva. Basicamente isso mesmo. Caixa é só realmente o começo, não vai ser o produto final. Minha velocidade de desenho depende da minha velocidade com o que eu penso? Se sim, como que eu treino a minha velocidade de pensamento? Caraca, por que você quer pensar rápido? Pensa em fazer bem feito primeiro. Dificilmente a gente tem qualidade na indústria. O problema não é de fazer rápido, o problema é de fazer bem feito. Então, primeiro a gente faz algo bem feito, e uma vez que a gente faz bem feito, a gente se preocupa em fazer a mesma coisa, só que mais rápido. Se a gente dá uma olhada em, sei lá, por exemplo, por que você pegar um mangá assim de alguém que não é tão renomado, e você vê os desenhos da pessoa no começo, os desenhos da pessoa no final, né? Além de ter uma evolução grande, você percebe que a pessoa, ela faz com muita mais velocidade. É simplesmente porque ela está desenhando o mesmo personagem, está reciclando as mesmas cenas, ela já entende melhor daquelas coisas, então ela aprende a cortar caminho. Quando você desenha a mesma coisa 600 vezes, 6.000 vezes, você aprende a cortar caminho no processo, e aí que vem a velocidade. Mas focar em pensar rápido é uma grande armadilha. Toma muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Não é o foco, não é uma exigência. A maioria dos profissionais que eu conheço, que são top dos tops da indústria, eles desenham muito lento mesmo. O que eles fazem é porque eles pensam tão bem, eles conseguem prever tão bem o desenho, que eles não cometem erro. Então sai rápido o desenho. É essa maneira que a gente traz velocidade, ok? Pergunta meio bobo, mas qual é o tamanho do seu canvas, meu irmão? Esse canvas, tudo que eu faço é completamente louco. Esse canvas aqui tá de 10.000 por 5.000. Mas toda hora eu uso canvas diferente. Eu nunca uso um canvas menor do que 3.000. Então, é 3.000 por 3.000, 5.000 por 3.000, ou então esses grandões aí, que 10.000 por 5.000. O curso tem etapas sobre cores, a gente não fala sobre cores. A gente tem muito pouco tempo até para anatomia em si. Se adicionar cor, seria um curso inteiro. Eu posso dar uma dica ou outra nos feedbacks, quando a pessoa faz a tarefa extra, por exemplo. Cara, eu fiz as tarefas, eu também fiz esse estudo de pintura. Você pode opinar? Pô, claro. Mas não vai ser um conteúdo. Fazendo propaganda para mim, muito obrigado, Cross. Se eu tenho algum vídeo ensinando a configurar o Photoshop para desenhar os melhores pincéis... Eu não tenho, não. Mas eu posso dar algumas dicas em aula mesmo. Agora já pode ser o foco. Mas brush, eu recomendo, fica com o Hard Round. Fica com os do Pedro também, né? Eu só uso esses dois brushes na maioria das vezes. Que é o padrãozão normal. Normal mesmo. Mesma coisa. Pressão ligada. Flor ligado. Vem tudo normal. E eu uso esse que é o do Pedro, que é a mesma coisa, só que ele sai mais tinta, mais rápido, né? Então ele vem mais rápido pro preto. Aperta a mesma pressão. Esse daqui é diferente. E aí eu fico mudando no atalho entre esses dois. Às vezes, eu percebo que eu tô forçando demais a linha e começando a apertar, aí eu mudo o brush, que eu mudei, e eu continuo o desenho. Só uma coisa de conforto pra mim mesmo. Antônio, só pra avisar, você tá com a câmera ligada aí. E Murata de vida. Murata é muito bom. Dê uma olhada nos vídeos do Murata no YouTube também. Ele vai mostrar bastante o que eu quero dizer também com medo de esboçar. O Murata, ele não desenha na linha final assim, vamos fazer aqui, ó, o Garou numa pose muito maneira, e ele vem aqui e faz assim. O cara, ele rabisca. O cara, ele rabisca mesmo. E depois ele passa a tinta. Acabou. Berserk é bom? Eu nunca parei pra... Apesar de eu gostar muito de Berserk e acompanhar, eu nunca parei pra anotar a anatomia. Mas eu acho que não, se eu não notei. Tem coisa boa? Tem. Os rostos do Berserk são muito bons. Mas a anatomia eu não recomendo, não. Porque, tipo, olha só. É muito exagerado, sabe? E pode desfocar do objetivo principal. Olha como é que só tem fibra. E
tudo repetido, ó. Pi, 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 pi. O autor, ele quer dar uma sensação de desconforto, né, pra gente, né? Porque o Guts ele tá todo marcado. Então ele faz isso de propósito, mas não é uma maneira da gente aprender a anatomia assim de uma maneira mais bela. É grotesco, que é a intenção do artista. Apenas usar o head ali, a curva para dentro em direção... Entendi, mas beleza. O baque que isso foi... Se inspirou em foto Dutra. Peguei. Ah, tá. Ah, beleza. Eu percebi que agora que eu tô chegando na parte da explicação anterior. Só como faz para desenhar mais rápido, né, que foi o que eu acabei já respondendo isso. Desenhos que nem são tão complexos, eu sinto que perco muito tempo lá, como se faltasse algo que fazer mais rápido e praticar mais. Tem como algo comum em artistas que tem como trabalhar, tá? Ou deve ser algum problema específico? Mais uma vez, não foca em desenhar rápido, foca em cometer a menor quantidade de erros possíveis. Isso vai traduzir e você entregar um produto final rápido. Se eu desenho rápido, eu cometo erros absurdos. Principalmente se eu estou desenhando o rosto. Se eu vir aqui, ó, e fazer assim, ó, mais rápido possível. Isso daqui eu vou ter que refazer tudo, porque tá tudo errado. E nessa primeira etapa você pode ter velocidade, mas na segunda etapa você vai demorar infinito, né? Então foca mesmo em fazer bem feito e em completar com qualidade. Uma vez que você tem isso, você olha para o seu desenho, tá bom, vou fazer de novo, mais uma vez, fazer mais uma vez, fazer 5 rostos, por exemplo. O sexto, eu vou pensar um pouquinho que etapa eu talvez não precise tanto. Isso é um exemplo, tá? Não é necessariamente, é o sexto, pode ser o 20º. Mas aí você pensa, será que eu preciso desse traço daqui, ó, que eu botei no desenho? Não, né? Porque eu já sei onde é a posição, então tira. Opa, acelerou o processo. Será que eu preciso dessa linha do olho? Não. Então você vem aqui e já bota o olho. Opa, acelerou o processo. Será que você precisa do crânio? E ao invés de fazer o crânio, você já pode fazer o cabelo? Opa, já acelerou o processo. E aí talvez você nem precise da orelha. Enfim, é assim que a gente tem velocidade. Não é desenhar rápido mesmo. É você cometer poucos erros. Não é um foco. Eu tenho uma frase recentemente: quanto mais devagar você desenhar, mais rápido você vai desenhar. E quanto mais rápido você vai desenhar, mais devagar vai desenhar. Perfeito, cara. Interpretação: quanto mais rápido, mais vai errar e ter que corrigir os erros. É isso mesmo, como faz para desenhar normal. Só para explicar um pouco desse meme do desenhar normal, né, pelo menos da maneira que eu uso, né? Porque tem outras raízes aí. Mas a maneira que eu uso... O desenhar normal é muito quando um aluno ele chega e ele vem, por exemplo, por ele não saber a anatomia, ele pega essa imagem, ele fala, entendi. É a maneira que o Miura desenha isso daqui é que ele dá 3 cortes pro deltoide e aí ele faz um corte assim, curvo, ele faz assim e as cicatrizes, ele faz aquela análise completamente errada, focando no lugar errado. Isso é por quê? E o cara nunca desenhou um ombro normal. Então vai lá, desenha um ombro realista normal e acabou, cara. Não fica fazendo um fetiche sobre o artista, porque a única coisa que muda desse artista para um ombro realista é que o artista ele cometeu alguns erros aqui, ok? Mas ele enfatizou mais as fibras. É algo normal, prático. Não é místico, não é de outro mundo. Então... É muito importante você ser mais sóbrio quanto a isso quando você olha para os artistas. É que muito provavelmente o artista ele só está desenhando uma anatomia realista que ele tem na cabeça, que foi estudado. Por isso que eu sempre recomendo as pessoas estudarem um pouco do realista antes de ficar tentando absorver outros artistas. E o cara só tá desenhando normal. Uma dúvida: como eu posso juntar o jeito mais correta? Muitas vezes eu imagino uma pose quando não sou capaz de aplicar um desenho mais bem feitinho. É o grande problema de você fazer um gestual muito solto, né? Então, existem várias formas de você pensar, tá? Sobre como que você soluciona as coisas e tem vários caminhos. Todos os caminhos vão para Roma. A gente sabe disso. Então não existe só uma maneira. Com a maioria dos meus alunos, o que eu percebo é que você ser mais contido no começo, e não tem uma forma de você evitar fraquezas. Não vai acontecer. Independente da maneira que você desenhe, você vai ter pontos fracos e vantagens.
tá? Vantagem e desvantagem. Então você ser mais contido na hora de fazer o gestual, no sentido de você desenvolver melhor o shape como a primeira etapa. Algo que o Steve Houston fala bastante até, é você juntar o seu gestual com a coisa que você está desenhando em si. Então, se esse é um braço, então meu gestual ele vai ser mais ou menos esse tubo. E existe um grande problema para iniciantes quando eles começam fazendo algo muito solto, assim, ó, que é super fluido, olha que maneiro que é. E a mãozinha tá assim. Só que o grande problema, né, é que isso daqui é bonito nessa etapa, mas está completamente errado. Só parece agradável porque tá abstrato demais. E quando tá abstrato demais, qualquer coisa é certa. É bonito, é abstração. Mas na hora que você vai finalizar, você vem aqui e fala, tá, vou botar aqui. Aí você começa a notar problemas na proporção. Começa a notar que o shape tá muito fino. Você começa a notar que tem várias coisas que estão erradas. Então, se você está tendo um problema de encaixar um desenho finalizado no seu gestual, uma recomendação seria você deixar o seu gestual mais fechadinho. Isso vai deixar o seu desenho mais duro, momentaneamente, até você pegar o jeito. Mas aí você vai conseguir guiar melhor, né? Você não, por exemplo, vou dar um exemplo de perna. Foi até bem parecido com a perna que eu mencionei ali. Eu estou fazendo um gestual de perna, e eu faço umas coisinhas malucas assim. Tá tudo errado. Não tem balanço, não tem nada aqui, mas nem percebo que é gestual, tem linhas fluidas. Idealmente, o que eu vou querer começar a fazer é ser mais solto, mas ao mesmo tempo contido quanto a isso. Isso daqui parece um formato de um quadril? Ok. Então precisa ser um formato de um quadril assim. E a perna? Ok. A perna eu posso fazer assim, ó. Mais ou menos pensando no volume dela. Aí você vai falar, pô, Manuel, mas não tá duro isso daqui. E realmente vai estar durante um tempo que não eu falei. Mas aí conforme você vai adquirindo informação, vai estudando e vai melhorando o seu desenho, você vai perceber, não tá duro por causa do método. Tá duro porque, nem o que eu falei hoje, eu tô botando esse shape muito normal, né? Eu posso aqui, curvar um pouquinho aqui, fazendo essa parte mais reta, essa parte curva, fazendo esse ponto alto aqui, um ponto baixo aqui. E aí é que eu começo a melhorar mais e deixar mais fluido, mais orgânico o meu desenho. Então é um caminho que você pode fazer. Você ser bem minimalista, mas você sempre ter pelo menos uma noção do tamanho daquilo que tu tá desenhando, do quão grosso é e até onde vai. O suficiente para você conseguir enxergar que é uma perna simplificada. Mas aqui não, aqui é só um entremeado. Então, mais isso mesmo. Depois você muda. Depois você pode, uma vez que você faz dessa forma, aí sim, aí você pode fazer de qualquer forma, né? A gente tem artistas que fazem assim, e fica incrível. Então, é só uma ferramenta que você utiliza para aprender mais, para conseguir finalizar, deixar mais próximo do que tu tá fazendo. Estamos perto do final, assim, eu vou responder essas últimas perguntas e dá até 10 e 15, então mais 4 minutinhos. Como pode aplicar o desenho em uma perspectiva do estilo olho de peixe? Não, aí não é minha parte, não. Isso daí, só para deixar claro, a anatomia não envolve você aprender todas as lentes possíveis. Eu já tenho uma grande dificuldade em passar para o aluno simplesmente como fazer uma pose simples bem, porque é muito conteúdo, é muita coisa. Então, para você rotacionar tudo, é mais 6 meses de treino, quando você já sabe fazer o básico, né? Então, se você sabe fazer o personagem de frente, de lado, de 3/4, em poses simples, em poses com pouquinhas perspectivas, sentado e tudo mais, aí sim, aí você começa a se aventurar nesse olho de peixe e tudo mais. É aquele famoso, tipo, não meto o louco. Não tenta fazer algo extremamente difícil se você não sabe fazer o básico antes. Então, por isso, o meu curso ele foca mais em pose simples, não tem tanta perspectiva. Eu falo, por exemplo, como que a gente rotaciona as coisas, mas olho de peixe já é outra parada. Já vai muito além. A anatomia fica escondida quando colocamos as roupas no personagem. Como fazer para que, mesmo assim, a silhueta passe a forma e a posição do personagem? A anatomia ela fica escondida, mas você tem que pensar na anatomia na hora que você bota a roupa, tá? Senão você amassa o corpo. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas a silhueta ela tem que passar já. Tendo roupa ou não, ela tem que ser um formato humanoide.
Então, por mais que seja um cara cheio de armadura, por mais que seja um cara com um roupão, você tem que ver isso na silhueta. Você não vê, já tem um problema, né? É um problema para você resolver. Não tem um método, é realmente você trazer isso olhando para referências e vendo, né, que nas referências a silhueta funciona. Recomendo obras de otaku com anatomia mais estilizada, como Kill la Kill, One Piece, que você curte mesmo. Eu gosto bastante de Kill la Kill, mas não porque tem anatomia, é porque o Yoshinari. O Yoshinari, ele realmente, o cara é muito bom. É um deus aí. Ele sabe muito, mas não é de anatomia, tá? O cara, ele sabe muito de linguagem corporal. Os rascunhos dele são incríveis. Então, ele é uma boa referência para você perceber que você não precisa sempre tacar a anatomia ali. Foi bem parecido com a postagem que eu fiz no Instagram hoje e bem parecido com o que eu mencionei do estilo. O Yoshinari, ele sabe pra cacete de anatomia e tal, mas ele vai estilizar violentamente ela. Só porque ele tá preocupado muito com esses formatos de simples e complexo, de curvo versus reto. Todas essas coisas ele traz. Aí ele faz um braço assim, e fica incrível, e fica muito bom. Então, ótima referência para você ver linguagem corporal, shape simples. Sim. Ou outros artistas que eu gosto bastante dos anos 90. Então, eu gosto do Gurren Lagann também. Eu gosto da Lord of War, que são dos anos 90. Eu gosto bastante de anime dos anos 90. Vamos pensar em poses mais interessantes. Eu já treinei um pouco gestual, mas chegou na tela branca e sobre como fazer uma pose interessante. Então, treinar o gestual, ele só... Você tem que tomar cuidado, né? O que é treinar gestual? Pode ser 1 milhão de coisas. Para mim, eu priorizo pensar em linguagem corporal. Quando você olha para uma referência, se você trava, usa a referência. Eventualmente, você não vai precisar usar referência para algumas poses. Mas eu, por enquanto, eu sempre uso referência, porque não tem motivo de eu não usar. Mas uma coisa que você vai notar com linguagem corporal é, se a perna de balanço está fixada no chão, o quadril vai elevar. E aí a outra perna de apoio vai estar mais soltinha. E aí, porque eu tenho isso, o tronco ele vai estar para o outro lado. E a gente vai ter o contraposto. E aí, se o tronco está para o outro lado, a cabeça provavelmente vai estar para cá, né? Cara, eu fiz o Davi sem querer. Mas é isso. É você saber a linguagem corporal e o que acontece com cada parte do corpo que vai te destravar quanto a isso. E o grande problema de imaginar, se você faz aqueles exercícios gestual, tem que ser curvo e tem que ser expressivo. Isso você não está adquirindo muita informação. Você só está se soltando, fazendo uma meditação, alguma coisa mais... Talvez treinando traço ou então algum desafio. Mas se você quer melhorar mesmo o seu gestual, você tem que adquirir essas informações de quando que acontece uma rotação do corpo, quando que o quadril levanta, quando que a cabeça vem para baixo. E também muito de personalidade, né? Então, assim, como uma pessoa confiante se posa, né? Posa de peito pro alto. É como se fosse super-homem. Mas como isso seria diferente de uma pessoa cansada? Ou então de uma pessoa medrosa? Estaria com a cabeça baixa, tampando o pescoço. Enfim, é esse tipo de coisa que a gente estuda. Muito animação. De anatomia artista Steve Houston. Acho que a gente vai fechar. Só estender mais 2 minutos e acabou, tá, galera? Então, fico aqui até 3 da manhã. Você prefere começar um desenho utilizando linhas ou blocando os grandes shapes com um pincel mais grosso? Tem uma maneira certa? Você pode até tentar, assim, por um tempo, ficar fazendo de maneiras específicas, mas hoje em dia, eu não tenho uma maneira específica para fazer, né? Então, fazendo alguns desenhos até do curso do Ferrer, eu misturo tudo. Vê até o esboço, eu acho que isso é feito bem rapidinho. Eu faço mais esse aramado. Eu não vejo muito qual é o brush que eu estou utilizando. Porque aqui o meu foco é o design, não é a perfeição anatômica, não tem nada disso aqui. Ela não tem nariz. E muitas vezes, se eu acordo no dia e eu me sinto confortável fazendo um brush grandão, é isso aí, é o que tem pra hoje, eu faço. O meu estilo, ele não muda por causa disso. E lembra que vai ter um polimento, lembra que vai ter umas outras etapas. Provavelmente, ele pode até mudar assim um pouco. Dá pra ver que fui eu que utilizei um brush mais grosso, mas ainda dá pra ver que fui eu. E aí, às vezes, eu posso fazer de uma forma assim, e aí eu apago,
para afinar a linha. O importante sempre vai ser indicar aquilo que eu tenho na cabeça e não necessariamente ter a ferramenta específica. Mas isso é mais meu. Pode ser beneficente você se restringir, sim. Eu vou fazer só com uma linha... Então não vai para extremo, tá? Eu vou fazer só com uma brush duro de 1 pixel. E agora eu sou o cara que só desenha brush duro de 1 pixel. Não faz isso, né? Tenha pelo menos um range de... Eu vou usar um brush duro, eu vou usar um brush só um pouquinho com opacidade, que é confortável para mim. E às vezes eu vou usar um brush grandão. Depende do contexto também isso, só para deixar claro. Se eu tô fazendo algo que eu tô fazendo um exercício de contorno, tá? Que tem e que é útil, eu vou querer ter uma linha mais fixa. Porque o exercício ele pede isso. Então o exercício é que você tá tentando simplificar ao máximo as coisas, porque você já sabe para disparar. Você pode fazer com uma linha fininha e dura. Mas, por exemplo, no meu curso, eu não recomendo isso porque a gente faz muita investigação interna. E a investigação interna de estrutura, né? Para saber explicar todos os exemplos que eu falei. E aí, quando você faz com brush fininho e duro demais, você se perde rapidinho no que tu tá fazendo. Ou então você tem que ser muito minimalista e aí você fica com medo. E aí volta ao problema de ter medo de esboçar. Dependendo do contexto, a gente usa materiais para melhorar o nosso senso, mas na hora de desenhar o que eu quero, eu faço o que aparece no dia para fazer e percebo que não muda muita coisa para mim, não. Então, ter que realmente fechar aqui a aula contigo. Opa, pode fazer o fechamento, então vou falar bem rapidinho. Pessoal, primeiramente, obrigada aí por todos vocês que participaram e permaneceram até o fim. Como a gente já falou algumas vezes, as vagas para o curso de anatomia para artista estão abertas, tá? Então vocês podem dar uma olhada lá no nosso site. Para quem se inscrever até o final dessa semana, tem a chance de ganhar aí 10% de desconto no curso, tá? Então vocês podem utilizar o cupom SkillHUD10 que eu acabei de enviar aqui no chat. E para quem quer o certificado dessa aula, eu mandei o link do formulário aí já 2 vezes, tá? Eu vou mandar aqui pela 3ª vez. Não deixem de fazer a inscrição dentro do formulário, porque é por lá que a gente vai enviar o certificado para vocês no e-mail, tá bom? E eu acho que é isso mesmo. Valeu aí por todo mundo que participou. Obrigada, Manel. A aula foi Obrigado a excelente, você. parabéns. Valeu. Então, é isso. Lembrando, façam meu curso. Podem me perturbar no privado. Infelizmente, a gente nunca consegue estender tanto assim, mas tenho ciência de que todas as coisas que eu explico, a gente vai engatinhando no curso, né? Algo que é bem progressivo, a gente vai uma etapa de cada vez até no final do curso conseguir fazer a figura humana inteira de boa e saber estilizar ela. Esse é o foco do curso. Beleza? Espero que tenham gostado. A gente se vê aí. Tchau, tchau, galera. Valeu. Obrigadão pela presença de todos.